Olá a todos, boa noite. É muito bom poder estar novamente aqui com vocês para mais uma leitura da Bíblia Sagrada. Esta noite continuamos o Evangelho de São Marcos, hoje capítulo 15, versículos 1 ao 47. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus perante Pilatos. Logo de manhã, os chefes dos sacerdotes fizeram um conselho com os anciões e os escribas e todo o sinédrio, e manietando a Jesus, levaram-no e entregaram-no a Pilatos. Pilatos o interrogou: És tu o rei dos judeus? Respondendo, ele disse: Tu o dizes. E os chefes, os sacerdotes, acusavam-no de muitas coisas. Pilatos o interrogou de novo: Nada respondes? Não vê de quanto te acusam? Jesus, porém, nada mais respondeu, de sorte que Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, ele lhes soltava um preso que pedissem. Ora, havia um chamado Barrabás, preso com outros amotinadores, que, numa revolta, haviam cometido um homicídio. A multidão, tendo subido, começou a pedir que lhes fizesse como sempre tinha feito. Pilatos então perguntou-lhes: Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Porque ele sabia com efeito que os chefes dos sacerdotes o tinham entregue por inveja. Os chefes dos sacerdotes, porém, incitavam o povo e pediam a pedirem antes que lhes soltasse Barrabás. Pilatos perguntou-lhes de novo: Que farei de Jesus, que dizeis ser o rei dos judeus? Eles gritavam de novo: Crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais veemência: Crucifica-o. Pilatos, então, querendo contentar a multidão, soltou-lhes Barrabás e, depois de mandar açoitar Jesus, entregou-o para que fosse crucificado. A coroação de espinhos. Os soldados o levaram ao interior do palácio, que é o pretório, e convocaram toda a corte. Em seguida, vestiram-no de púrpura e, tecendo uma coroa de espinhos, lhe impuseram, e começaram a saudá-lo. Salve, Rei dos Judeus! E batiam-lhe na cabeça com um caniço. Cuspiam nele e de joelhos o adoravam. Depois de caçoarem dele, despiram-lhe a púrpura e tornaram a vesti-lo com suas próprias vestes. O caminho da cruz. E levaram-no fora para que o crucificasse. Requisitaram certo Simão Cirineu, que passava por ali vindo do campo, para que carregasse a cruz. Era o pai de Alexandre e de Rufo. E levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que traduzido quer dizer o lugar da caveira. A crucifixão. Deram-lhe vinho com mirra, que ele não tomou. Então o crucificaram e repartiram suas vestes, lançando sorte sobre elas, para saber com que cada um ficaria. Era a terceira hora, quando o crucificaram, e acima dele estava a inscrição da sua culpa: O Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à esquerda. Jesus é escarnecido e injuriado na cruz. Os transeuntes injuriavam-no, meneando a cabeça e dizendo: Ah, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, também os chefes dos sacerdotes,
caçoando dele entre si com os escribas, diziam: a outro salvou, a si mesmo não pode salvar. O Messias, o Rei de Israel, que desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. E até os que haviam sido crucificados com ele o ultrajavam. A morte de Jesus. A hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E a hora nona, Jesus deu um grande grito, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? Alguns dos presentes, ao ouvirem isso, disseram: eis que ele chama por Elias. E um deles, correndo, encheu uma esponja de vinagre e, fixando-a numa vara, dava-lhe de beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias vem descê-lo. Jesus, então, dando um grande grito, expirou. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de cima a baixo. O centurião, que se achava bem defronte dele, vendo que havia expirado desse modo, disse: verdadeiramente, este homem era filho de Deus. As santas mulheres no Calvário. E também estavam ali algumas mulheres, olhando de longe, entre elas Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, e Salomé. Elas o seguiam e serviam enquanto esteve na Galileia, e ainda muitas outras que subiram com ele para Jerusalém. O sepultamento. E já chegada a tarde, sendo dia de preparação, isto é, a véspera de sábado, veio José de Arimateia, ilustre membro do conselho, que também esperava o reino de Deus. Ousando entrar onde estava Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. Pilatos ficou admirado de que ele já estivesse morto e, chamando o centurião, perguntou-lhe se fazia muito tempo que morrera. Informado pelo centurião, cedeu o cadáver a José, o qual, tendo comprado um lençol, desceu, enrolou-o no lençol e o pôs num túmulo que fora talhado na rocha. Em seguida, rolou uma pedra, fechando a entrada do túmulo. Maria de Magdala e Maria, mãe de José, observavam onde ele fora posto. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Mais uma vez, Senhor, pedimos que o Senhor nos dê o devido discernimento para bem compreendermos as vossas palavras, as vossas escrituras, para bem aplicarmos o que aqui aprendemos em nossas vidas, para nos ajudar e ajudar todas as pessoas no mundo inteiro. Que todos nós, Senhor Deus, possamos fazer a reflexão na palavra que aqui acabamos de ler em Marcos, no seu capítulo 15, e que todos nós confessemos os nossos pecados e não caiamos mais em tentação. Livra-nos, ó Senhor, de todos os males. Amém.
Fiquem todos em paz, fiquem com Deus e até a nossa próxima leitura na Bíblia Sagrada. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos.